Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, ó Deus, te louvando, bendizendo. Ó Senhor, nos dá a graça para manifestar, Senhor, a grandeza do Teu nome através do rádio. Querido Senhor, abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores. Ó, meu Senhor, guarda cada vida, nossos alunos, ex-alunos, membros e congregados na Tua igreja, nossos irmãos que ainda não congregam, ó Deus, tenha compaixão, dá graça, ajuda. Conhecemos pela Tua palavra, Senhor, o Teu prazer em agregar. Querido Senhor, Deus maravilhoso e bondoso, estenda as Tuas santas mãos sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Hoje nós vamos meditar em Isaías 31, meus amados irmãos, um texto pequeno, mas com uma mensagem profunda e grandiosa. Isaías 31, versículos de 1 a 5. E é uma necessidade nossa, nós temos necessidade de aprender com as virtudes e os erros de Israel. Israel era a igreja do Antigo Testamento, assim como tem a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento. Israel foi a igreja. Israel era uma nação teocrática. Israel foi criado através da promessa divina, foi forjado na presença de Deus, foi dirigido por instrumentos de Deus, até o dia que Israel resolveu ser igual aos outros. Mas o nosso Deus permitiu as decisões das autoridades, do povo e, de modo geral, sem retirar a promessa. Então vamos aprender juntos Isaías 31, de 1 a 5. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, ele também é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se coloque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará
e passando a salvará. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, nos ajuda, nos ensina, nos dá a Tua direção e proteção. Guarda o Teu povo. Ó Deus, nos dá, meu Senhor, sensibilidade, discernimento para aprender, através da palavra, Senhor, a nos submeter a Ti, a ouvir a Tua voz, a estar na Tua presença, Senhor, e a buscar em Ti a solução dos nossos problemas e necessidades. Deus bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender na palavra de Deus. O Senhor, a história é a mesma, a Bíblia é a mesma. Quem gosta de novidade está servindo muitas vezes ao Satanás, porque vai atrás de novidade, vai atrás de anjo novo. Tem gente aprendendo oração de anjo, tem a revista dos anjos, a oração dos anjos, e vão se envolvendo e se enroscando com as coisas de Satanás, porque a palavra de Deus é esta fonte profunda e simples ao mesmo tempo. Então, não tem como mudar. Esta é a palavra, não muda. A imutabilidade de Deus está dando garantias permanentes, milenares, à imutabilidade da palavra. Não muda. A palavra do Senhor não mudará. Deus criou uma nação. Deus chamou um homem sem filhos. Lhe fez promessas. Deixa o tempo passar, porque Deus não tem pressa. Cumpriu a promessa. Lhe deu descendentes. Descendentes sob a bênção de Deus. E foi constituída a nação. Em 5 séculos, aproximadamente, da chamada a Abraão, a saída do Egito sob Moisés. Portanto, de Abraão a Moisés, aproximadamente 500 anos. E Deus cumpriu fielmente a sua palavra, criou a nação, introduziu na terra dos amorreus, dos gentios. Deu demonstrações abundantes da sua presença. No Egito, não foi fácil para Moisés tirar Israel sob a ira de Faraó. Mas Deus demonstrou poder, sinais extraordinários e aconteceu o êxodo. No Mar Vermelho, Deus continuou mostrando e o mar se abriu. No deserto, Deus continuou manifestando o seu poder e Deus criou a proteção da nuvem durante o dia, o clarão de fogo durante a noite e o alimento que ninguém ouviu falar até então, maná. Deus cumpriu a sua parte pela sua fidelidade. O tempo passa, a nação vai se comprometendo, se envolvendo com o que não devia e termina enfrentando as guerras
tão comuns em todos os tempos. Guerra é comum em todo lugar, em todos os tempos. Guerras tribais. Guerras tribais. Guerras orientais, ocidentais, africanas, guerras em todos os lugares, durante toda a história conhecida da humanidade. E durante a história não conhecida, nós temos os rastros de sangue nas cavernas. Bom, Deus cumpriu. Quando vem a provação, aquela nação que disse: queremos um rei, queremos ser igual aos outros, não queremos mais esse sistema sacerdotal, patriarcal, não queremos mais esse sistema teocrático. Deus aceitou e eles continuaram sofrendo, tendo problemas de toda a natureza. Quando apertou sob os assírios, sob o comando do Senaqueribe e de outros ditadores assírios, aí eles foram recorrer ao Egito. No lugar de se humilhar na presença de Deus, no lugar de recorrer ao Senhor, no lugar de se reconciliar com Deus, no lugar de fazer realmente o caminho de volta para a presença de Deus e tentar vencer o adversário, foram pedir socorro aos pagãos. E o profeta Isaías, um profeta da nobreza, um homem que sofreu muito, porque ele era visto, no mínimo, o texto não nos fala, mas imagina ele ser da nobreza e falar contra o rei. Pensa só o seguinte: o sujeito é da igreja e fala contra as maldades, as desonestidades, o padrão orgulhoso de alguém e tal. Fica mal na foto, alguns ficam evitando. Eu ouvi amigos meus me dizer: eu evito falar com você em determinadas reuniões. Por quê? Um cara marcado porque diz a que veio. Pois é, e quem sou eu? Um membro da igreja. Agora imagina um profeta que era príncipe. Imagina um príncipe que Deus lhe dá a graça e a missão profética para reprovar, cortando na carne, reprovar o rei, reprovar a rainha, reprovar o sacerdócio, reprovar a organização que ele era participante. Isaías sofreu terrivelmente. Diz a tradição, que eu não acredito muito em tradição de religiosos, na grande maioria tem injustiça ou mentira. Mas dizem a tradição que ele foi morto por Manassés, a mando de Manassés, foi cerrado ao meio. E o que nós vemos é que eles, em desobediência, deixam de recorrer ao Senhor e vão recorrer ao Egito. Aí Deus usa o profeta príncipe, o príncipe profeta, e diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Ai dos que se confiam na riqueza, na grandeza. Ai de quem se estriba em cavalos, confiar em cavalaria, confiar em cavalos, confiar em carros. E olha que o Egito tinha carro de ferro, carro ferrado. Tinha um eixo de ferro por baixo do carro,
carro feito de madeira, revestido de todo muito especial, e um eixo de ferro embaixo. Resistia muito nas guerras antigas. Porque são muitos. Além do carro ser forte, ainda era muito carro, muito carro. O poder do Egito era enorme. E confiam nos seus cavaleiros, porque são preparadíssimos, poderosíssimos, guerreiros de altíssimo nível. E deixam de atentar para o Santo de Israel. Não se volta para Deus, não se reconcilia com Deus, não pede perdão a Deus. Aí, o Senhor diz, todavia, também Ele é sábio. Ele, o Senhor, é sábio e fará vir o mal e não retirará suas palavras, ou seja, tudo que Deus enviou o profeta a dizer sobre o que ia acontecer como resultado de tanta desobediência, não mudaria nada. E levantar-se-á contra a casa dos malfeitores. Olha como é que Deus chama o reino. Isso aqui não era Acabe, não. Isso aqui era Judá. Que não era Israel dividido, não. Isso aqui era o reino de Judá. Aqui era o trono de Davi. Quem estava sentado lá, estava sentado no trono de Davi. Podia ser uma desgraça como Manassés, mas era o trono de Davi. O Senhor se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a Judá, que esses malfeitores busca de outros malfeitores, que eram os egípcios. Os egípcios eram feiticeiros. Os egípcios viviam além da idolatria, a zoolatria. Tinha os seus deuses, eram homens, eram animais, eram aves, eram insetos. Era uma loucura. E o profeta denuncia tudo isto. A explicação do Espírito de Deus através do profeta é no versículo 3. Porque os egípcios são homens. Os egípcios não são Deus. Vocês precisam da ajuda de Deus, do perdão de Deus. Os egípcios são homens e não Deus. Os cavalos dos egípcios são mortais. São carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, vai fazer tropeçar o auxiliador, portanto, os egípcios, com todo o preparo, com todas as técnicas, e o ajudado. Aquele que deixou de buscar a Deus para buscar os egípcios. E todos, juntamente, serão consumidos. Meus queridos irmãos, que mensagem dura para um príncipe, membro da realeza judaica, com instrumento de Deus, dizer isto. No mínimo, os perversos malfeitores do versículo 2, quer dizer, esse seu revoltado, ele está fazendo mal a gente, isso não convém que viva. E foi por isso que mataram o profeta. E por que mataram? Como é que Deus levanta o sujeito para uma missão e permite que ele morra? Meus irmãos, Deus levantou o homem para uma missão. Ele cumpriu a missão. Nós temos, por 2.700 anos, contando da época da sua vida até hoje, a missão de Isaías em relevo. Cumpriu
cumpriu a missão. Deus permitiu. E aqui, meus queridos, o versículo 4 diz: porque assim me disse o Senhor. Isaías não está, eu diga porque eu sei, eu faço é porque eu posso, eu sou profeta e me respeite, não. Assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho. O leão, ele ensina os novos leões. E aqui é mais ou menos isto. Como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores. Imagina os pastores, todos gritando e tal. O leão vai vai sair correndo, desesperado, por causa de grito de pastor? Pois é, não tinha como sair, não. Nem o leão soltava a presa, nem o leãozinho deixava de se aproveitar ali e comer a sua parte. E Deus diz: ainda que se convoque uma multidão de pastores contra o leão e o leãozinho, eles não se abalam, não saem dali, não vão deixar. Ainda que se convoque, eles não se espantam com suas vozes, nem se abatem com suas presenças. Ora, se leão tem medo de gente. Assim o Senhor dos Exércitos descerá e pelejará sobre o Monte Sião e sobre o seu outeiro. Não tem nada mais profundo do que uma promessa desta. E o último versículo, versículo 5 diz: como as aves voam, assim o Senhor amparará Jerusalém. Ou seja, só não haveria este socorro se as aves deixassem de voar. Como as aves voam, o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Olha o nível de atuação. Ele vê, ele livra e ele passa em revista, salvando a nação. Muito embora houvesse desobediência, mas a fidelidade de Deus não muda. O Deus fiel não sofre alteração por causa do homem infiel. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. E hoje nós vamos orar pelos pregadores, para pregarem o Evangelho de Jesus Cristo e a palavra sem fantasiar. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, ouvimos a Tua palavra, ouvimos, meu Senhor, e suplicamos pela Tua igreja. Abençoa a Tua igreja em toda a terra. Guarda crianças, jovens e adultos, homens e mulheres e todos os Teus ministros. Abençoa, meu Senhor, cada ministro do Evangelho. Amado Senhor, dá graça aos pregadores para que eles preguem a Tua palavra, para que eles preguem o Teu conselho, para que eles busquem, Senhor, a Tua presença, para que sejam uma bênção. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve, Pai, as nossas petições,
abençoando e guardando os nossos ajudadores, dando graça a cada servo teu. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe você neste dia. Deus abençoe você na noite deste dia. Deus abençoe a sua vida permanentemente. Amém.